a superfície sólida. Um escoamento, ele alcança a extremidade esquerda dessa superfície a uma velocidade uniforme. Uma velocidade uniforme vamos chamar de U infinito. E também é uma temperatura T infinito. À medida que ele toca a parede, no contato entre o sólido e o fluido, temos aqui uma pequena partícula de fluido. A velocidade dessa partícula é nula. Então, ela está parada. A velocidade, vamos dizer aqui, a velocidade nesse ponto, nula. E como esta partícula, este pequeno volume de fluido, está com uma velocidade nula, por cisalhamento, por tensões cisalhantes, que são efeitos da viscosidade, ela tende a desacelerar a uma partícula de fluido logo acima. Então temos aqui uma outra partícula de fluido que está com uma velocidade diferente de zero. Isso gera tensões nessa partícula de fluido para trás e tensões nessa partícula de fluido para frente. Vou chamar de tau essas tensões. E em preto é a velocidade diferente de zero. E esta segunda partícula, ela afeta uma terceira partícula de tal forma que tende a freá-la. E assim sucessivamente. Então esta é uma forma didática. Então esta é uma forma lúdica de enxergar este fenômeno. É o fenômeno da formação da camada limite. Então, graças a essas tensões, a essa condição de contorno de velocidade nula na parede, a velocidade do fluido naquela posição cai a zero e afeta algumas camadas acima. E à medida que esse escoamento ele se desenvolve na direção X, onde esta aqui é a direção X, mais camadas são afetadas, de tal forma que os perfis de velocidade na camada limite serão dados por numa posição adiante, de tal forma que a camada limite ela pode apresentar um comprimento, uma espessura. Por exemplo, neste perfil, essa espessura ela é relativa à posição que a velocidade do fluido é igual a 99% à velocidade do fluido distante, longe. Então, nessa posição aqui, a velocidade do fluido é igual a 0,99% a velocidade do fluido infinito. E as posições sucessivas de cada ponto do fim dessa camada limite, ela nos dá. Então a camada limite é um fenômeno bastante interessante, onde diversas tensões cisalhantes ocorrem de tal forma que o escoamento tende a ser atenuado. E gradientes altos de velocidade ocorrem nesse ponto de escoamento. Se possuem altos gradientes, quer dizer que é de grande importância. E altos gradientes de velocidade causa altas tensões cisalhantes sobre o corpo sólido. Isso pode aumentar, por exemplo, o coeficiente de arrasto. Então, desta forma, conseguimos entender o significado da variável delta, que é a espessura da camada limite, tal que são tensões ocorrendo entre diferentes camadas na camada limite, o perfil de velocidade U em função de Y
E também constatamos que a espessura da camada limite varia de acordo com a variável x. Parâmetros importantes governados pela camada limite é o coeficiente de arrasto, que é dado por CF igual a tensão cisalhante na superfície do sólido, dividido por ρ, U infinito ao quadrado sobre 2. E o que seria essa tensão cisalhante na superfície do sólido? Essa tensão cisalhante é referente ao gradiente de velocidade bem no intervalo, na fronteira entre o líquido e o sólido. Então, a equação matemática para essa tensão cisalhante é μ, que é a viscosidade dinâmica, multiplicado pelo gradiente de U na direção y, em y igual a zero. Então, quanto maior esta inclinação do campo de velocidade, maior é a tensão cisalhante. Logo, esta tensão cisalhante ela varia de acordo com a viscosidade. Então, temos dois parâmetros em jogo aqui nessa tensão cisalhante: a viscosidade e a variação da velocidade. Temos alguns exemplos de variação de viscosidade. Por exemplo, em líquidos, à medida que a temperatura aumenta, a viscosidade destes fluidos diminuem. Um exemplo seria óleo lubrificante. À medida que a temperatura aumenta, ele se torna menos viscoso. Um exemplo prático: quando você vai cozinhar alguma coisa na sua casa, fritar alguma coisa na sua casa, você coloca o azeite na panela ou o óleo. Quando ele cai na panela, a panela ainda está fria, ele é mais aderente, ele tem mais dificuldade em se espalhar sobre a superfície da panela, da frigideira. À medida que a temperatura aumenta, você liga a chama, começa a aquecer esta frigideira e o óleo diminui a sua viscosidade e se esparrama. Logicamente, para ocorrer um espalhamento, outras propriedades relativas à superfície, a interface líquido-ar devem ser levadas em consideração, porém a viscosidade diminui. Já para os gases, o comportamento padrão, porque a maioria dos gases agem dessa forma, é que aumentando a temperatura, a viscosidade ela sobe. Então podemos ver aqui também a diferença de viscosidade de vários fluidos. Por exemplo, a glicerina, menos 20 graus Celsius, a viscosidade dinâmica, que é kg por metro por segundo, é de 134. A menos 20 graus Celsius. A 20 graus, 1,52. E a 40, 0,31. Então, entre 20 e 40 graus, a viscosidade cai em torno de 5 vezes. Óleo de motor e um gás, o ar, por exemplo. A viscosidade é muito menor do que um líquido. Bem, temos a camada limite de velocidade quando há movimento e também temos a camada limite térmica. A camada limite térmica é similar à camada limite de quando há de movimento, porque temos a superfície a uma alta ou baixa temperatura em relação à temperatura do fluido, temos o fluido a uma temperatura diferente e, obviamente, calor surgirá devido a este gradiente de temperatura. Então temos aqui o fluido se aproximando a uma temperatura, vamos supor, uma temperatura baixa, T infinito. Ele entra em contato com a superfície sólida, que está a uma temperatura alta, e à medida que ele entra em contato, uma pequena molécula que tocou essa parede quente, ela tende a aquecer uma camada logo acima dela, uma molécula logo acima dela. Então ela vai aumentar a temperatura de um volume de controle logo acima. E dessa forma temos um caminho da energia térmica. Ele vai fluindo através da difusão, combinado com convecção, para cima, correto?
de tal forma que teremos um perfil de temperatura. Este perfil ele é mostrado aqui, onde, vou desenhar aqui, vamos apagar, um perfil de temperatura, onde na parte superior o fluido está a temperatura T infinito, ou muito próximo dela, e à medida que ele vai se aproximando da superfície, a sua temperatura aumenta, de acordo com o perfil de temperatura em função de Y. Este aumento de temperatura, essa variação de temperatura, essa função T em função de Y, é muito semelhante à função U em função de Y da camada limite da quantidade de movimento. Inclusive temos aqui também o delta T para a temperatura, que é também a espessura da camada limite térmica. E também este ΔT é uma função de x. Uma diferença é que a definição da espessura da camada limite para a temperatura é θ sobre θs. O que é θ? Θ é a diferença entre a temperatura na superfície, Ts, menos T em função de Y, dividido novamente por Ts menos T infinito. Então, θ, T infinito. Então, θ é a diferença da temperatura da superfície menos a temperatura em função de Y. Quando esta relação é igual a 99%, temos a espessura da camada limite. Assim como temos o coeficiente de arrasto, o arrasto, a força de atrito, a força de arrasto para a camada limite de velocidade, temos o fluxo de calor para a camada limite de temperatura. Então, o fluxo de calor por unidade de área igual a menos K multiplicado pelo gradiente de temperatura. Podemos ver que é muito similar ao que vimos para a velocidade. No entanto, para a velocidade, ao invés do K, que é o coeficiente de condução, temos o μ, que é a viscosidade. Então, a viscosidade está para o coeficiente de condução, assim como a tensão cisalhante está para o fluxo de energia térmica. E, pela lei de resfriamento de Newton, podemos chamar este fluxo de calor como H multiplicado por Ts menos T infinito, a temperatura da superfície menos a temperatura do ar distante da superfície sólida. E o H é um coeficiente chamado de coeficiente de convecção. É um coeficiente que engloba todas as características dessa camada limite. Então é um coeficiente muito complexo. E determiná-lo é o nosso objetivo nesta disciplina. Então, igualando a equação acima com esta equação abaixo, podemos isolar o coeficiente de convecção, o H. Então, o H ele será dado por esta equaçãozinha aqui. Então, ela envolve o coeficiente de condução. É bom lembrar que este coeficiente de condução ele tem um subscrito aqui, F de fluido, correto? Então, é o coeficiente de condução do fluido. O material, as propriedades da matéria, do sólido, não entram em análise neste estudo, correto? Multiplicado pelo gradiente de temperatura, ou seja, o gradiente de temperatura também é importante. O maior K, maior é o H, o maior gradiente de temperatura, maior também é o H, e o H é inversamente proporcional à diferença das temperaturas. Pessoal, e só para finalizar, também temos a chamada camada limite de concentração. A camada limite de concentração vem de uma concentração molecular, uma concentração de massa. Um exemplo cotidiano de uma camada limite de concentração é se você passar um perfume na sua pele, você borrifou aquele
aquele líquido, né, o líquido do perfume, o líquido perfumado sobre sua pele. A sua pele ela ficará com uma alta concentração de perfume e o ar uma baixa concentração. Um ar, por exemplo, você passa em frente ao ventilador, aquele vento insuflado em sua direção, ele está com uma baixa concentração de... E à medida que ele toca a sua pele, há uma difusão de concentração deste líquido da sua pele, da superfície da sua pele para o ar, e o ar ele advecta com ele esta concentração. Então há um gradiente de concentração. Essa migração de massa do perfume ela se dá por um gradiente de concentração inicialmente, e depois que atinge uma determinada camada do escoamento, esse escoamento por advecção ele carrega, formando uma camada limite de concentração, que é muito similar à camada limite térmica. Outro exemplo é a umidade. A umidade, um ar seco, ele é ventilado sobre um lençol, uma lâmina de água, em qualquer superfície, orvalho, por exemplo, ou um rio, um mar, etc. Logicamente, essa superfície, como ela está molhada, ela tem uma alta concentração de água, uma alta umidade. O ar seco, uma baixa umidade, e à medida que ele toca essa superfície, devido à diferença de concentração, essa massa de água ela é transferida, correto? Então há uma variação de concentração. E esta variação de concentração é muito similar à variação de temperatura. Então temos aqui uma concentração inicial, vamos chamar de Ca infinito, uma concentração na superfície. Vamos mudar a cor, vamos imaginar que esse aqui é um lençol de água. Vamos usar a cor azul. Então aqui é água, aqui é o escoamento de ar seco, uma baixa concentração. À medida que este ar seco ele se depara com este lençol de água, ele absorve uma determinada quantidade de umidade, e essa umidade é transferida para lâminas de ar, vou usar outra terminologia, para camadas de ar acima, e esta concentração ela é gradual, de tal forma que a variação de concentração pode ser dada por esta função. O ar seco e ar úmido. A diferença das variáveis é que ainda temos uma espessura de camada limite de concentração, é um ΔC, que também é variável com x, e na parede a concentração é CaS. Essa de superfície é o surface. E a definição da espessura da camada limite também é similar à espessura da camada limite térmica. Então a concentração na parede menos a concentração em algum ponto desta função, dividido por concentração na parede menos a concentração do Ca infinito, isso deve ser igual a 99%. Desta forma, definimos qual é o Ca de y correspondente à espessura da camada limite, e assim definimos qual que é o y da camada limite. O y da camada limite é chamado de ΔC. E para mostrar que as equações são realmente similares à camada limite térmica, temos, pela lei de Fick, o Na, que é o fluxo molar, é igual a menos dAB, que é o coeficiente de difusão binária, porque é uma difusão entre dois elementos, água e ar, por exemplo. Entre três já fica um pouquinho mais complexo, entre vários, muito mais complexo. Entre perfume e ar, como citado no primeiro exemplo, multiplicado pelo gradiente de concentração em função de y, que é o gradiente. Quanto maior essa diferença de concentração, maior este fluxo molar. Análogo à lei de resfriamento de Newton, também temos esta lei, onde podemos definir agora o fluxo molar como a diferença de concentração multiplicado por um coeficiente de difusão, de convecção
de massa, de concentração. E a definição do HM é muito semelhante à do H de resfriamento. A camada limite hidrodinâmica, ela existe sobre qualquer escoamento sobre uma superfície. Se há escoamento, há camada limite. Aquele ponto é onde, naturalmente, normalmente, os maiores gradientes de velocidade ocorrem. Por exemplo, no escoamento sobre um avião, a camada limite, que é uma variação de velocidade entre a velocidade de cruzeiro do avião e a velocidade do ar. Vamos supor que o ar está parado e o avião está a 800 km por hora. Então esta variação ocorre em alguns milímetros, ou seja, são altos gradientes de velocidade, altos arrastos, altos coeficientes de arrastos. E graças a esse gradiente de velocidade, tensões cisalhantes ocorrem. A camada limite térmica só existirá se houver um gradiente de temperatura. Se a temperatura do sólido for exatamente igual à temperatura do ar, ou do fluido, do meio fluido, não vamos dizer ar, do meio fluido, não haverá camada limite térmica. Grandes gradientes de temperatura, transferência de energia térmica. Então, transferência de energia térmica. Camada limite de concentração, exatamente igual a camada limite térmica. Grandes gradientes de concentração e transferência de espécie.